questão, Sim. vamos falar aqui do MX, o próprio MXRF11. Hoje eu sei que ele subiu na data de hoje, tá, turma? Eu sei que ele deu uma subidinha, mas ele veio, muita gente tava comentando que tava barato. Vocês acham que vale a pena agora comprar o MXRF11? Vocês estão de olho? Eu tenho na minha carteira, inclusive, não tenho feito novos aportes, eu acho que tem alguns outros fundos de papel mais interessantes. O MXRF11 nem é dos mais seguros, comparando com outros, como o KNCR11, por exemplo, que é considerado um FI high grade. O MXRF11, ele tá ali middle risk, alguns até classificam ele como high grade, mas a meu ver é middle risk, porque ele tem uma parte da carteira dele que é um pouquinho mais arriscada. Então, apesar de eu ter na carteira, eu não tenho feito novos aportes. Tenho concentrado meus novos aportes em outras opções de fundos de papel. Eu acho que o MXRF11 ele é um baita de um exemplo e uma lição para o investidor. Porque, alguns tempo atrás, esse fundo chegou a ficar com o PVP dele algo em torno de 1,10. Eu lembro que na época eu até vim aqui no podcast, vocês me perguntaram, e eu falei, eu acho que tá caro. Aí saem as notícias, né? Falam assim, será que vai cair? Eu acho que ia cair. Nas conversas que eu tinha, eu falei assim, eu acho que tem que cair. Um fundo de papel... É saudável cair. É saudável, porque é uma distorção do mercado. Sim. Muita gente comprando faz elevar, só que não vale aquilo. Vale o seu valor patrimonial, que é o preço justo. Quando a gente fala fundo de papel, ele tem que procurar o seu valor justo, que é aquela métrica do PVP. Próximo de 1. Sim. Né? Então, quando você vê um fundo imobiliário de papel, você pode amar ele. Mas se ele tiver 1,10, é melhor você vender do que você comprar. Com certeza. Né? Então, isso aconteceu com o MXRF11. Então, quem pegar agora para olhar a rentabilidade do MXRF11 em um ano, vai estar para baixo, porque saiu de um PVP de 1,10 e hoje ele está com um PVP próximo de 1. Poxa, um fundo imobiliário de papel com PVP próximo de 1, eu acho que hoje vale a pena olhar. Hoje eu acho que dá para fazer uma análise. O que a gente pode... o investimento, ele é comparação, né? Ele é um fundo de papel. Ele não é o mais seguro que tem no mercado. Ele é middle risk. Se você olhar contra outros middle risks, ele tem uma performance muito melhor. Agora, se você olhar contra um high grade, por exemplo, o KNCR, que acaba sendo um grande benchmark do mercado, o KNCR é mais seguro. Só que hoje o KNCR está mais caro. Ele está com o PVP 1,05. Então, eu acho que o investidor agora, nesse momento, pode olhar o MXRF com um pouco mais de cuidado. E eu acho que o MXRF11 está com um trunfo na mão. Recentemente, essa captação de R$1 bilhão próximo a uma taxa Selic em alta, o que o MXRF11 o que o gestor do MXRF11 vai fazer com esse dinheiro? Ele tem todas as cartas na manga para captar o quê? Bons CRIs. Com IPCA mais 9, IPCA mais 10, com, enfim, CDI pagando muito mais. Então, acho que muito do futuro do MXRF11 tá na gestão, o que ela vai fazer com esse capital que ela levantou. Né? E aí o mercado tá aguardando. Porque como o Ale falou, eu concordo, nós temos outros fundos imobiliários de papel nesse momento que estão mais baratos, pagando mais dividendos do que o MXRF11, que se tornam mais atrativos. O trunfo da gestão do MXRF11 é saber o que eles vão fazer com esse R$1 bilhão. Né? Porque se alocar muito bem em bons produtos, esse dividend yield que paga hoje 12% ao ano, pode subir para 14%, 15%, que é isso que hoje ele está prejudicado frente a outros que estão pagando 14%, 15% e que estão até um pouco mais barato, né, Ale? Exato, e o Ricardo até lembrou de uma questão importante que muitos investidores iniciantes não costumam atentar, que no caso dos fundos de papel, o valor da cota no longo prazo não tende a se modificar. Ou ao contrário dos fundos de tijolo, que o valor da cota, o valor patrimonial dos fundos de tijolo vai aumentando no longo prazo. Por quê? Fundos de tijolo são formados por imóveis físicos. E os imóveis, no longo prazo, eles vão se valorizando, acompanhando a inflação, via de regra, é claro. Né? Dependendo se o imóvel tiver uma localização ruim ou não tiver um bom estado de conservação, ele pode se desvalorizar. Mas a tendência é de valorização no longo prazo. Então, com os fundos de tijolo, você tem essa valorização do próprio preço da cota, do valor patrimonial que se reflete
no valor da cota do fundo e ainda o pagamento dos dividendos. No caso dos fundos de papel, você não tem essa valorização do fundo, do preço da cota no longo prazo. Você tem o pagamento periódico dos dividendos e o investidor precisa pegar uma parte desses dividendos que ele recebe e reinvestir para que ele mantenha o valor de acordo com a inflação, para que ele corrija o valor do investimento dele pela inflação, porque o fundo por si só não corrige. Eu acho que de forma resumida a gente pode falar o quê? Que o fundo imobiliário de papel, ele tem uma tendência de menor valorização de longo prazo, porém pagando maior dividendos, principalmente numa taxa Selic no Brasil que historicamente é alta. E o fundo de tijolo vai pagar menos dividendo, porém tem um potencial de valorização maior de cota no longo prazo, né? Exatamente. Eu chegaria a dizer que o fundo de papel não tem ideia de valorização. A valorização e desvalorização de um fundo de papel na bolsa é oferta e demanda. Porque assim, ele tem que procurar o valor justo, que é o valor patrimonial. Então, na essência, você não espera nenhuma valorização. Ou só se tiver uma cagada muito grande, igual um DEVA 11, exato, um que aí vai para baixo. 11, que aí vai parar lá embaixo, e aí se você tiver uma visão desafiadora e mais agressiva, você pode comprar esperando que aquela gestão vai salvar aquela carteira e vai conseguir uma valorização. Mas aí é um caso muito pontual. Exatamente. Mas, por exemplo, tem alguns outros fundos que a gente pode olhar que são middle risk, por exemplo, CPTS 11 e o REC 11, o REC-R 11, que eles têm alguns problemas dentro do fundo dele. Então, o próprio mercado, ele precifica para baixo. Poxa, ele tem lá o valor patrimonial dele, que seria o PVP de 1. Só que hoje eles são negociados a 0,92. Sim. Por quê? Porque o mercado fala, pô, mas tá cheio de problema, então eu pago menos. Sim. Se você resolver os problemas, aí sobe. Exato. Então tudo se ajusta no preço, né? Exatamente. São casos mais pontuais, né, Carol? Exato. O DEVA 11, muita gente tá perguntando assim, o que você acha? A hora você tá comprando, né? O que você acha? Você acha que é oportunidade? Pra mim, Carol, não. Porque a gente tá vendo, inclusive, um momento que eu até vou entrar nesse assunto de fundos de tijolo, que a gente tá tendo grandes oportunidades. Tem gente falando, eu não vou comprar fundo de tijolo, tá muito descontado. Mas é aí que foi o que o Ricardo falou, abre oportunidade.